Olá pessoal, voltamos. Dessa feita para tentar entender o evento das trocas gasosas pulmonares. Vou reorganizar nossas ideias em relação à ventilação, porque eu falei da ventilação, mas só através do trânsito do ar, e finalizei com o processo de respiração no nosso primeiro vídeo sobre biofísica da respiração. Agora eu recupero isso. Quando eu inspiro, eu já sei essa mecânica, o ar penetra pelas vias aéreas superiores, nariz, nasofaringe, orofaringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos de primeira ordem, de segunda, de décima, de 15ª, de 16ª até 23ª, possivelmente, até que os alvéolos, até que os bronquíolos se ramificam nos bronquíolos respiratórios, bronquíolos terminais, bronquíolo respiratório e alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são o ambiente da troca. Então ali, quando eu inspiro, esse ar vai penetrar e vai chegar no íntimo alveolar. Uma vez no íntimo alveolar, vai ser possível as trocas. Com quem as trocas? Com o sangue venoso, convertendo esse sangue venoso em sangue arterial. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a composição do sangue venoso e como é que ele chega ali no alvéolo pulmonar. Até para a gente identificar uma estrutura muito importante, na verdade, o sujeito da troca gasosa, que é a membrana pulmonar ou membrana respiratória. Mas eu falo dela daqui a pouco. Quando você vê essa ramificação, traqueia, brônquios, bronquíolos até alvéolos, é uma ramificação que guarda em si três lógicas. Essas três lógicas guardadas em si são, à medida que começa a ramificação a partir da traqueia, eu vou ramificando e produzindo um número cada vez maior de condutos. Esses condutos são cada vez mais numerosos, com um calibre cada vez menor e com a parede cada vez mais delgada. Até que eu chegue em alvéolo com uma camada extremamente delgada, formada por uma monocamada de células que vão compor a própria parede do alvéolo, que é uma parte da membrana pulmonar. O ar chega ali. Então daqui a pouco eu preciso dimensionar o ar. Quem é esse ar? A gente vai fazer isso a partir da ventilação. E também dimensionar o sangue venoso. Mas agora eu quero juntar essa estrutura alveolar à estrutura vascular. A estrutura vascular vai se associar ao alvéolo a partir dos chamados capilares alveolares. De onde vieram esses capilares alveolares? Eles vieram de arteríolas e artérias até das artérias pulmonares e do tronco pulmonar, que sai do ventrículo direito. Então, chegando no ventrículo direito, eu posso ir do ventrículo direito até o capilar pulmonar. Então, eu tenho o ventrículo direito, que bombeia sangue através da válvula semilunar pulmonar para o tronco pulmonar, que se ramifica nas duas artérias pulmonares, uma para cada pulmão. Peguemos a direita ou a esquerda. A artéria pulmonar mergulha no pulmão, a qual ela é afeita, a esquerda no pulmão esquerdo, a direita no pulmão direito, e a partir daí começa a se ramificar, uma ramificação muito semelhante àquela que os brônquios estão seguindo. Esse sangue que está vindo saindo do ventrículo direito pelo tronco pulmonar e pelas artérias pulmonares é um sangue venoso. E eu vou ter artérias, arteríolas, até que eu chego nos capilares. E esse capilar se associa ao alvéolo, a parede alveolar associada ao endotélio vascular de uma camada por uma lâmina própria. Estrutura alveolar, estrutura capilar associadas é a membrana pulmonar. E a troca entre o sangue e o ar, o sangue, estrutura líquida, e o alveolar se dá através dessa membrana pulmonar. E acontecerá, pasmem, por difusão simples. Embora respondendo a aspectos bastante significativos, fatores bastante significativos. Aqui está associada a estrutura da membrana pulmonar para que ocorram as trocas. Entenderam? Isso é uma análise estrutural. Mas eu preciso colocar no alvéolo pulmonar o ar alveolar para a troca e eu preciso colocar no capilar alveolar o sangue venoso para a troca. Nós precisamos fazer essa análise. Há uma necessidade de fazer essa análise. Vamos lá. Vamos começar pelo ar. Começar pelo vídeo anterior da mecânica respiratória. Inspirei,
troquei, expirei. Olha, quando eu troquei, o ar dentro dos meus alvéolos ganhou o CO2 e perdeu o O2. O oxigênio e o CO2 são os gases trocados. O nitrogênio, ele é um gás inerte. E ganhou vapor da água por conta da inspiração. As vias aéreas umidificam o ar, levam a umidificação do ar, portanto o ar chega muito úmido nos alvéolos. Uma vez dentro dos alvéolos, eu vou ter as trocas acontecendo e eu vou ter o aumento do nível de CO2, a queda do nível de O2 e uma umidade bastante significativa no meio interior. E quando eu expiro, esse ar fica ainda volume residual ou capacidade residual funcional no ambiente do trato respiratório e especialmente do alvéolo. Isso quer dizer o quê? Quando eu inspirar novamente, o ar atmosférico que vai entrando vai se misturando com o ar alveolar. Como é que eu devo entender isso? Para entender isso, e todos os exames que vêm da medição dos componentes relacionados ao oxigênio, ao CO2 e ao nitrogênio, inclusive o pH, que está relacionado ao transporte pela hemoglobina dos gases respiratórios, é conhecido um conjunto dessas avaliações como gasometria, uma série de exames. E elas estão baseadas nos percentuais e pressões parciais dos gases, e não nos valores absolutos. Então a gente vai medir a quantidade de um gás usando a lei de Dalton. Quanto maior a pressão parcial de um gás em uma mistura gasosa, maior a concentração desse gás. Então se eu aumento a pressão parcial, eu aumento a concentração do gás. Então quando eu digo gradiente de pressão, indiretamente eu estou falando gradiente de concentração. Entenderam, né? Então, por exemplo, o ar atmosférico, aqui é o ambiente ao nível do mar, você tem uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, o oxigênio, como tem aproximadamente 21%, eu terei quase 160 milímetros de mercúrio, 159,6. O O2, ele deve ter algo em torno de 0,3, 0,02, 0,15 milímetros de mercúrio. E o nitrogênio, algo em torno de 593, na verdade 592,8 milímetros de mercúrio. O nitrogênio é 78% da mistura conhecida como ar atmosférico. Quando eu inspiro, a mistura gasosa vai gerar uma modificação dessas pressões. Um aumento da pressão da água, a umidade cresce muito, a umidade gera uma pressão de vapor d'água de 47 milímetros de mercúrio. A pressão de oxigênio cai para quase 104 milímetros de mercúrio, uma queda bastante significativa, 1/3. E o nitrogênio cai de 192,8 para 592,8 para 569, uma queda discreta. Cai um pouco do nitrogênio, cai muito do oxigênio, mas o CO2 sobe drasticamente, sobe de 0,3 para 40 milímetros de mercúrio. Então esse é o ar que vai ser trocado. 569 milímetros de nitrogênio, 104 de oxigênio, 40 milímetros de mercúrio de CO2. Esse é o ar alveolar que vai trocar com o sangue venoso. O sangue venoso tem 569 de nitrogênio. Veja que não há diferença de concentração entre a pressão de nitrogênio no sangue venoso e no ar alveolar. Então não há troca, porque a troca é por difusão. O oxigênio, 104 no alvéolo e 40 milímetros de mercúrio no sangue venoso. Então o oxigênio passa, 4 desses 104 vão ser consumidos pela membrana pulmonar, e o oxigênio se difunde do alvéolo, que é onde tem mais, para o sangue venoso, que é onde tem menos. E 60 milímetros de mercúrio passa. Então o sangue arterial vai surgir com 100 milímetros de mercúrio. Já o CO2 vai ter 46 milímetros de mercúrio no sangue venoso e 40 no alveolar. Então passa do sangue venoso por difusão 6 milímetros de mercúrio para o alveolar. Então o sangue venoso tem 569 milímetros de mercúrio de nitrogênio, o sangue arterial tem 569 milímetros de mercúrio de nitrogênio. O sangue venoso tem 40 milímetros de mercúrio de oxigênio, o sangue arterial tem 100 milímetros de mercúrio de oxigênio. O sangue venoso tem
46 milímetros de mercúrio de CO2, o sangue arterial tem 40 milímetros de mercúrio de CO2. O pH do sangue arterial é algo em torno de 7,35 a 7,45, enquanto o pH do sangue venoso é levemente mais ácido, 0,05 abaixo desse. Ainda é alcalino, discretamente alcalino, mas é mais ácido, menos alcalino do que o sangue arterial, que é 7,35 a 7,45. Ambos discretamente alcalinos, mas o sangue venoso é mais ácido do que o sangue arterial. Isso é uma medida de comparação. Beleza? Isso me leva a como é que esses gases circulam e qual é a forma desses gases circular. Mas isso eu falo no terceiro vídeo. O terceiro vídeo é reservado a falar sobre isso. Tranquilo? Essas são as trocas. Quais são os fatores que determinam essa troca? Primeiro, a membrana pulmonar. A membrana pulmonar, a área da membrana pulmonar em todos os alvéolos, contando todos os alvéolos, é em torno de 60 metros quadrados. É um fator diretamente proporcional. A espessura nos alvéolos verdadeiros, na estrutura dos alvéolos verdadeiros, é uma espessura de 0,1 micrômetros, extremamente delgado. Quanto mais delgado, mais fácil, maior a velocidade de difusão. O gradiente de pressão dos gases, por isso que o oxigênio troca 60 e o CO2 só 6 e o nitrogênio nada, não há troca, é um gás inerte. E a solubilidade. Mesmo com a baixa diferença de pressão, o CO2 é 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio. E o oxigênio é 2 vezes mais solúvel do que o nitrogênio. Então a troca mais veloz é a do CO2. E o oxigênio também tem uma troca devido ao seu gradiente de pressão. Esses são os fatores que determinam a velocidade de difusão. O tamanho da partícula também influi, mas essa influência é menor. Outra coisa que merece ser ressaltada aqui é a presença, devido a essa umidade da água, a umidade da água levaria, veja o termo que eu estou usando, futuro de pretérito, levaria ao colabamento alveolar, por conta da grande tensão superficial que a água tem. Por isso os pulmões secretam, através de um conjunto de células chamadas de pneumócitos 2, as chamadas substâncias sulfactantes, são fosfolipídios, que diminuem a tensão superficial da água. Essa redução da tensão superficial da água impede que os alvéolos colabem. Deixa eu arredondar para vocês. Então eu tenho a ventilação promovida pela mecânica. Inspiro, troco e expiro. Quando eu inspiro, o ar atmosférico vai sendo transformado em alveolar. Dentro do alvéolo eu tenho 569 milímetros de mercúrio de nitrogênio, 104 milímetros de mercúrio de oxigênio, 40 milímetros de mercúrio de CO2 e uma pressão de água de 47 milímetros de mercúrio. Já no sangue venoso, eu tenho uma pressão de nitrogênio também de 559, por isso não há troca de nitrogênio, porque ele tem uma solubilidade também baixa, metade da do oxigênio. Uma pressão de oxigênio de 40, o que faz o sangue venoso ganhar do alvéolo 60 milímetros de mercúrio. E uma pressão de CO2 de 46, o que faz o sangue venoso perder para o alvéolo CO2, que tem só 40 milímetros de mercúrio. O sangue arterial terá uma pressão parcial de nitrogênio, continua 569 milímetros de mercúrio, uma pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e uma pressão de CO2 de 40 milímetros de mercúrio. Mas como eu vou transportar esses gases? Principalmente oxigênio e CO2. O transporte desses gases é feito pela hemoglobina presente na hemácia, no eritrócito, no glóbulo vermelho. E eu sei que os eritrócitos e suas hemoglobinas têm por função transportar oxigênio e CO2. O que eu posso não saber é que eles também têm função de regular o pH. Mas isso é um assunto, ou é o assunto, do nosso terceiro vídeo. Nosso terceiro vídeo que eu chamei de circuito dos gases e homeostase do pH. Aguarde, daqui a pouco começaremos o terceiro vídeo.